Amém, irmãos? Nessa noite nós queremos ministrar e comunicar algo que está no nosso espírito já há algum tempo. E o tema dessa mensagem chama-se É Tempo de Devarim. Você logo vai entender do que estamos falando, mas nós já estamos pensando e vivendo isso há algum tempo. E nós precisamos comunicar isso à igreja. Amém? Queridos, Devarim significa revisão. Devarim significa repensar. Devarim significa repetição. Devarim era o nome hebraico do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Amém? Penta significa 5. Pentateuco são os 5 livros, os 5 livros da Antiga Aliança. Aleluia. E o último livro do Pentateuco, não da Antiga Aliança, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, o último livro é chamado de Devarim, ou Deuteronômio. Ou, se você quiser também, Mishneh Torah, que significa a repetição da lei. Algo que nós precisamos entender, irmãos, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, é sobre repensar, é sobre revisar as Escrituras, para que nós possamos ter uma mudança de entendimento. E eu quero falar nessa noite também sobre reposicionamento, porque repensar vai nos levar a uma mudança de entendimento. Aleluia. E reposicionar vai levar-nos a uma mudança de geografia. Aleluia. E são as duas coisas que nós precisamos nesse tempo. Nós precisamos repensar, diga comigo, repensar. E reposicionar. Então nós precisamos repensar para nos reposicionar. Então é tempo de devarim, é tempo de revisão, é tempo de repensar. Porque só repensando nós vamos poder nos reposicionar, ou seja, mudar a nossa posição. Sabe o que nós precisamos entender, querido? Que as linguagens na Bíblia, quando nós olhamos para a Antiga Aliança e você vê o povo saindo do Egito, fala de um tempo de libertação. Fala de um tempo onde o Senhor te tirou das mãos de Faraó, tirou você do domínio das trevas, tirou você do mundo. E aí você não sai do Egito e cai direto em Canaã, você passa pelo deserto. Amém? E deserto é um lugar de processo de Deus. Deserto é um lugar de aprendizado, e nós temos entendido cada vez isso mais forte. Por quê? Porque o deserto é um lugar de aprendizado. No deserto, irmãos, muitas vezes a gente acha que a coisa está super complicada, mas no deserto a água brota da rocha. No deserto o maná cai do céu. No deserto, o frio que você sente é aquecido pela coluna de fogo. E o calor que você sente é aplacado pela coluna de nuvem. No deserto, o sapato cresce no pé. No deserto, a roupa também cresce no corpo. Então, irmãos, esse é o deserto, o lugar que você achava que era tão ruim. E quero te dizer que quando você entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, no lugar da sua herança, tudo isso acaba de uma vez. Quando você entra nos termos da sua herança, a roupa para de crescer, o sapato para de crescer, o maná para de cair do céu, as águas param de brotar das rochas. E seja bem-vindo, você está na terra da sua herança, a terra que mana leite e mel. E aí, o que eu faço na terra que mana leite e mel? Levanta seu escudo, querido, e sua espada, porque a guerra é grande. A guerra é grande. Por quê? Porque no deserto eles não lutavam. No deserto tinha ausência de guerras. Se você for ver todo o livro de Êxodo e você for estudar o povo atravessando pelo deserto, em pouquíssimas vezes eles guerrearam. Talvez 1 ou 2 vezes. Agora na terra prometida, na terra de Canaã, irmãos, é todo dia. Mas tudo isso são figuras. Olha para mim, preste atenção, são figuras. Quando você sai do Egito, fala de você saindo do mundo, fala de você saindo do governo de Faraó, do governo, da ação, da atuação de Satanás sobre a sua vida. Aí você passa por um processo.
E depois de passar pelo processo, aí você adentra a sua herança. Você adentra Canaã. Irmãos, tudo isso é uma visão. Tudo isso é um apontamento profético. De uma igreja que é tirada do Egito. De uma igreja que passa por um tempo de tratamento no deserto. Para estabelecer o reino e tomar a sua herança, que é Canaã. Vou repetir de novo, a maioria aqui não entendeu. De uma igreja que sai do Egito, de uma igreja que é tirada do Egito, de uma igreja treinada por um processo no deserto, para tomar a sua herança, a sua identidade, que é Canaã. Sabe qual que é o enigma disso tudo? Presta atenção. Quando você sai do Egito, você não sai, é Deus que te tira. Quando você saiu do Egito, não foi você que saiu, foi Deus que tirou. Você não teve que lutar, que fazer nada. Foi Deus que atuou. Deus tocou em Faraó. Deus enviou todas as pragas, que eram 10. Deus veio e tirou você do Egito. Mas para você adentrar na terra, irmãos, estabelecer o reino, você vai precisar de luta. Você vai precisar de armas e ferramentas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você saiu do deserto, quando você saiu do Egito, melhor dizendo, os seus inimigos estavam atrás de você. Sim ou não? Seus inimigos estavam atrás de você e eles te perseguiam. Quando a igreja saiu, quando os hebreus saíram do Egito, os inimigos estavam atrás. Faraó não veio atrás dos hebreus. Fala dos inimigos, irmãos, numa posição atrás, vindo atrás, tentando perseguir a igreja. E o Senhor nos deu estratégias. Nós estávamos em um lugar, em uma posição, nós estávamos na frente, o inimigo atrás, nos perseguindo, e o Senhor nos deu uma estratégia para que pudéssemos vencer o inimigo. Amém? Só que para entrar em Canaã, o inimigo não está atrás, o inimigo está à frente. E não é um inimigo fugindo de nós, é um inimigo nos resistindo. Então agora nós precisamos ser reposicionados na nossa mentalidade, no nosso entendimento e na nossa posição, para que possamos entrar e conquistar a nossa herança. Em 2014, no ano de 2014, eu ministrei pela primeira vez, falando a respeito de Devarim. O Senhor tem nos dado entendimento e a gente tem visto isso muito, o fluir dessa mensagem, caminhar nesse tempo. O entendimento do livro de Deuteronômio, o entendimento da repetição da lei, de coisas que precisam ser repetidas para treinar uma geração. E nós falávamos aqui, talvez você já tenha até participado de alguns cafés onde nós falamos que Moisés, em Números 13, quando ele vai separar os espias, depois você pega Números 13 e leia, ele aparece diante do povo e diz: assim diz o Senhor. Moisés fala: assim diz o Senhor, pegue dos cabeças das tribos e separe um de cada tribo, 12 espias, para que vá e possam espiar a terra. E você sabe então que Moisés pega isso, monta uma equipe de 12 espias que vão até Canaã. Lá eles permanecem por 40 dias. Quando eles voltam, tem 2 que estão encorajados, Josué e Caleb, e tem 10 que estão extremamente decepcionados. E esses 10, eles vão infamar a terra, vão trazer uma má fama da terra de Canaã a todo o povo. E 10 homens conseguem infamar a terra diante de quase 3 milhões de pessoas. Por que isso acontece? Como que 10 homens conseguem convencer 3 milhões? Diga assim comigo: porque eram cabeças.
eram líderes. Por isso que o foco do Café da Aliança são pastores, líderes, obreiros e aqueles que estão se preparando para isso. Porque nós precisamos entender, irmãos, que em nós está a capacidade de conduzir um povo à vitória ou de conduzir um povo ao buraco. Ei, quem está comigo? Em nossas mãos está a ação, a autoridade, poder de Deus para conduzir um povo à vitória ou de conduzir um povo ao buraco. E aí nós ficamos pensando, né, como que Deus pode dar uma estratégia tão furada dessa? Deus mandou que Moisés fizesse algo, Moisés foi lá e fez, deu tudo errado. Porque por causa desses espias que voltaram da terra e infamaram a terra, o povo não entrou para conquistar a sua herança. Aí nós falamos depois de Deuteronômio 1, quando Moisés começa a escrever, Deuteronômio capítulo 1, quando ele começa a escrever a Mishneh Torah, ou seja, a repetição da lei. Ele está repetindo tudo aquilo que foi vivido nos 4 primeiros livros. Isso é chamado também de Devarim. O que é Devarim? Revisão. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, quando chega na fronteira da terra, numa região de montanhas, chamada região de Moabe, nas montanhas de Moabe, Moisés já está lá em cima, olhando aquela região. Ali ele consegue ver toda a planície do Jordão, ele consegue ver toda a planície, e ele consegue ver as muralhas de Jericó. E ali em cima daquele lugar ele consegue avistar o lugar que em 40 anos ele está caminhando. Aí o Senhor diz assim para ele: veja a terra. Aí ele olha e diz: uau. E o Senhor diz: porém tu não irás para lá. Está entendendo isso? Ele tinha cometido uma série de erros que nós já ministramos aqui em edições anteriores do café. E ele tinha perdido então o direito de adentrar naquela terra. Só que ele tem, irmãos, uma super, mega, hiper ideia brilhante. Eu penso que o Senhor ministrou no coração dele e ele também teve a ideia de fazer uma revisão. Ele teve a ideia de fazer um devarim. Ele teve a ideia de fazer, sabe, um repensar de tudo aquilo que tinham feito. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha acontecido em Êxodo, em Gênesis, Êxodo, Levítico, em Números, tudo isso que eles tinham vivido nesses 4 livros já estava escrito. Mas nesse último livro, irmãos, nesse 5º livro, Moisés vai começar a falar de si mesmo, da sua vida, como um pai escrevendo aos seus filhos, como alguém que vai ficar de fora de uma herança, mas doutrinando uma geração que vai tomar posse da sua herança, que vai tomar posse da terra. Então ele começa a escrever Devarim, revisão. Esse é o tempo, irmãos, que nós entendemos que estamos em revisão. Esse é o tempo que nós entendemos que com mão forte o Senhor nos tirou. Ele nos tirou. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou do império das trevas. Foi Ele que nos arrancou. Um tempo que nós passamos por um processo, alguns 2, 3 anos, alguns 5, alguns 10 anos de processo de deserto. Aprendendo um monte de coisa, sendo treinado, sendo machucado, decepcionado. Muitas vezes felizes, outras vezes tristes. Mas é o tempo, irmãos, de tomarmos a nossa herança. É o tempo de tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu. E aqui que entra todo o entendimento desse café. Porque essa herança que o Senhor nos deu, irmãos, não é aquele sonho que você tem aí guardado debaixo da manga. Não é aquele sonho, mega sonho de conquistar algo, mega sonho de comprar algo, mega sonho de passar em algo, mega sonho de receber algo. A nossa herança, irmãos, Canaã, é o estabelecer do reino de Yeshua. Canaã fala de um lugar do cumprimento profético da igreja. Canaã fala de um lugar, irmãos, onde a igreja entra e cumpre o seu propósito, onde a igreja se torna relevante a partir dos tempos, aonde ela se expressa como alguém que tem fome, que tem gana, que tem força. Uma igreja posicionada. Por que
Você está falando disso nesses dias, pastor Douglas, porque é tudo aquilo que precisamos, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós estamos caminhando em caminhos largos para o inferno. A gente está vendo toda a sociedade caminhando em passos largos. E dizia que parece que isso nos últimos 2 anos, irmãos, acelerou e muito. A gente soube que a sociedade sempre esteve caminhando para o caos. Mas eu não sei vocês, nos últimos 2 anos, é escândalo em cima de escândalo, é vergonha em cima de vergonha, é afronta em cima de afronta. E aí, irmãos, e nós precisamos falar disso. E aí, a maior emissora de televisão dessa nação resolveu, irmãos, tocar em quem não devia. E vai pagar caro por isso, irmão. E vai pagar caro por isso. Sabe por que nós estamos aqui no Café da Aliança? Porque nós nos posicionamos para ser uma voz nessa região. Nós nos posicionamos para ser uma voz nessa cidade, para ser uma voz nesse estado, para ser uma voz no Brasil. Porque esse é o tempo da igreja, querido. Esse é o tempo da igreja. E todos os homens que têm o microfone na mão, e todos os homens que têm o privilégio de estar, sabe, comunicando com pessoas, nós precisamos de nos posicionar. Nos posicionar contra a Globo, irmão. Tira esse lixo da sua casa. Tira esse lixo da sua casa. Não é boicote de um dia, não. Faça um boicote de 1 ano para começar. E depois tira esse lixo da sua casa. Nós vamos nos posicionar, irmãos, contra a revista Veja, contra a Omo, tudo aquilo que afronta a igreja, que toca as crianças do meu Brasil, tudo aquilo que se levantar contra a igreja brasileira e contra as famílias nessa nação, vai ser resistido pela igreja de Cristo nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a nossa posição. Nós precisamos nos posicionar, entendendo, como disse o pastor Bruno aqui na quinta-feira, dando uma aula aqui, irmão, fantástica. Tem aula lá em DVD, falando sobre gênero, falando sobre as políticas, falando sobre marxismo social, falando sobre ateísmo, sobre essas leis diabólicas que a nação está enfrentando. Irmãos, na antiga aliança, a guerra era física. Na antiga aliança, a guerra era física. Era no escudo, na espada, era sangue descendo, era o inimigo caindo. Mas eu quero dizer que a nossa guerra hoje, irmãos, é ideológica. É uma guerra no espírito, é uma guerra para vencer o entendimento. Por isso que Paulo falou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outra versão diz: transformai-vos pela mudança do vosso entendimento. Porque só assim você vai experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar o entendimento, irmãos. Porque não se trata mais de uma posição política. Não se trata mais do partido que me agrada ou deixa de agradar. Não se trata mais daquilo que me falam na faculdade, daquilo que meus pais pensam em casa, daquilo que minha família apoia. Depende, irmãos, de que lado no reino de Deus você está posicionado. Que tipo de ideologia você apoia? Uma ideologia, irmão, santa, a favor da igreja, a favor da família, e tudo aquilo, seja quem for no Brasil e no mundo que venha contra isso, a igreja precisa resistir. Mas até agora eu defendi, é agora, irmãos, é o momento de você mudar a sua mentalidade. É o momento de você mudar o seu pensamento. É o momento agora de você sofrer um pouquinho para isso, mas mudar o seu pensamento. Entendendo que quando você saiu do Egito, o inimigo estava atrás. O inimigo vinha te perseguindo. E você saiu do Egito e foi conduzido ao deserto. E no deserto Deus deu estratégias. E nas estratégias você foi protegido. E o inimigo não te alcançou. Mas era o inimigo atrás. Era o inimigo atacando. Você se defendendo. E você foi até um determinado lugar. Agora, irmãos, no tempo de manifestar o reino, no tempo da igreja profética estabelecer o reino de Yeshua na terra, venha a nós o teu reino,
Seu papel não é converter para ir morar no céu. Quem te ensinou isso foi a religião. Seu papel é se converter ao cristianismo para trazer o reino de Yeshua para a terra. Que seja governado a terra pela cultura celestial. É para isso que nós estamos aqui. Venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Sabe qual é o problema, irmãos? É que Jesus quer vir governar a terra por meio da igreja. E a igreja quer subir para o céu. E pode haver um desencontro. Já pensou nisso? Ai, graças a Deus morri e cheguei no céu. Quando chegou, cadê Jesus? Jesus desceu lá na terra, que a igreja que ainda está lá conseguiu atrair ele. E aí, como é que nós vamos fazer? Porque a guerra agora é ideológica. Por quê? Porque na hora de estabelecer o reino, o inimigo está à nossa frente. Para entrar em Canaã, o inimigo estava à nossa frente. E o inimigo não está fugindo não, o inimigo está tentando resistir à tomada da igreja. E resiste por meio de leis, e resiste por meio do Ministério da Educação, e resiste por meio do Ministério da Saúde, não é isso? E resiste por meio de revista, e resiste por meio de rede de comunicação. Mas, irmãos, nós vamos além, nós vamos avante. Nós vamos avante. É hora da igreja avançar, irmão, para conquistar. Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1, verso 20, diz assim. Deuteronômio 1, 20 diz assim. Olha o que verdadeiramente aconteceu. Quando Moisés chegou pela primeira vez na fronteira da terra de Canaã e acabou enviando os espias, e disse em Números 13 que foi Deus que mandou, Deus não mandou nada. Deuteronômio 1, 20 diz assim. O que é Deuteronômio? Devarim, revisão. O que Moisés está falando na revisão? Deuteronômio 1, 20. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Olha a palavra do Senhor, sobe e possua a terra, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Ei, foi isso que Deus realmente falou para Moisés na fronteira da terra, na primeira vez que Moisés chegou. Deus não falou para ele, envia espias. Deus falou, Moisés, eis a terra que Deus colocou diante de ti, sobe, possua, sobe e possua, sobe e possua. Como te falou o Senhor teu Deus, Deus de teu pai, não temas, não te assustes. E olha só, o verso 22. Então todos vós, Moisés está narrando na revisão, dizendo assim, então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e quais cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que eu tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. Moisés está dizendo, esse conselho de mandar esses homens não era o conselho de Deus, era o conselho de vocês. Era o conselho dos anciãos. Na revisão, irmãos, nós estamos revendo os conceitos. Sabe por quê, querido? Porque nós não vamos entrar na terra da nossa herança, no lugar de estabelecer o reino, irmão, de qualquer maneira. Nós, por misericórdia, chegamos até aqui. Lembra do prumo? Amós capítulo 7, verso 7 e verso 8. Passo a aferir a sua construção sob o rigor do prumo. Passarei no meio de Israel, do meu povo, e não vou poupá-los mais. O que o Senhor falou? Eu poupei vocês até aqui. Aquilo que veio torto até aqui conseguiu vir, mas daqui para frente não vai mais. Em todas as suas construções eu vou aferir com o prumo, e o que tiver fora do prumo, eu mesmo, o Senhor, vou derrubar. Não é o diabo não, irmãos, é o próprio Deus que está derrubando. E às vezes você está expulsando, sai diabo, sai diabo, sai diabo. E o diabo está coçando a cabeça falando, eu de novo? Não fiz nada dessa vez agora. Não é culpa minha não. E é o Senhor que está derrubando.
Moisés está falando assim: olha, essa ideia foi de vocês, não foi de Deus. A voz de Deus era: a terra está aí na sua frente, não precisa olhar nem ver nada. Suba e tome a terra. Entre e possua a terra que eu vos dei por herança. Não tema, não te atemorize. Assim diz o Senhor. Foi isso que Deus falou. Aí o povo veio todo para cima de Moisés e falou: é prudente que a gente faça uma coisa. Aí Moisés, o quê? Vamos mandar alguém na frente. Vamos mandar espias para ver, isso pode ajudar a gente. E Moisés não consultou a Deus e falou: é verdade. E fez, e entrou pelo cano. Pastor, mas a Bíblia fala em Números 13 que ele diz que foi o Senhor que falou. É assim, igualzinho eu e você. Muitas vezes nós estamos, irmãos, com o nosso entendimento, a nossa mente tão cheia de uma convicção que é nossa, não é a convicção de Deus. De uma convicção que é nossa, não é a convicção do Espírito, que a gente fala: Deus me falou. Conversa fiada. Moisés fez o que a maioria na igreja fala: Deus falou. Quando nós queremos muito uma coisa, Deus falou, Deus já sinalizou, Deus mostrou claramente. Conversa. Aí nós entramos por aquele lugar, e quando entramos naquele lugar, entramos pelo cano. A gente fala: poxa, Deus está falando, está dando, sabe, bizu furado. Porque Deus não falou, irmão. Por isso que Moisés agora tem uma ideia brilhante: Devarim, vamos rever a lei. Por quê? Porque eu vou ficar, mas os meus filhos vão entrar na terra, na sua herança. Queridos, o sair da terra do Egito fala de salvação. O sair da terra do Egito fala do Cordeiro, fala da manifestação de Yeshua como Cordeiro, fala de salvação, o sair do Egito. Mas o entrar na terra de Canaã fala da expressão de Yeshua como leão. Não é como cordeiro, é como rei, que estabelece o seu trono, que estabelece o seu reino. Sair do Egito fala-se de salvação. Entrar na terra fala-se sobre tomar o reino. E tomar o reino é a força. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sair do Egito foi Deus quem tirou, e foi muito fácil. Embora a gente pense, foi muita luta, não foi nada, Deus fez tudo, o povo só assistiu. Porque para sair do Egito é Deus que te tira. E no deserto Ele te protege. Agora na terra que você tanto quer entrar, irmãos, aí sim você vai ver. Porque é o momento de estabelecer o reino, e o reino é estabelecido à força. Um inimigo nos resistindo, dizendo: você não toma a cidade. Nós falamos: nós tomamos a cidade. O Brasil é da pornografia, não, senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. A ideologia de gênero, não tem ideologia de gênero em Araguari, nem em Minas Gerais, nem no Brasil, porque aqui tem igreja. Aqui tem igreja. Pode filmar aqui e põe na rede social: aqui tem igreja. A igreja do Brasil, irmão, não vai se calar. Todos os homens têm que ir para a rede social, para suas igrejas. Não é o tempo somente de orar. Não estou falando para você, querido, que orar é pouca coisa. Orar é o início de tudo. O início de tudo é a oração, mas mais do que orar, nós vamos precisar nos reposicionar. Nós vamos precisar lutar, nós vamos precisar falar, nós vamos precisar aparecer, botar o rosto, a tapa e dizer: aqui não! Aqui não. Essa cidade, essa terra, aqui não. Nessas escolas daqui não. Sabe por quê, irmãos? Porque quem manda é a igreja do Senhor Jesus ainda. Quem estabelece, irmãos, o poder sobre uma terra. E quero te dizer, aliado à igreja, irmãos, ainda tem no Brasil muitas famílias de bem. Às vezes ainda nem conhecem a Deus da forma como você conhece, mas são famílias de bem. Eu quero dizer que nesse país, que a gente vê a pouca vergonha correndo solta, as famílias de bem no Brasil ainda são a maioria. Ainda são a maioria. E aqui não vai ter bagunça não, irmão. Ainda que tudo isso se volte, essa guerra ideológica,
para fundamentar marxismo, para fundamentar comunismo, para fundamentar, sabe, a destruição da família, a ausência de Deus, o ateísmo. Não vai, querido, nós vamos entrar. Para isso, presta atenção, quando eles foram entrar na terra de Canaã, Josué, ele faz 3 coisas, não sei se você já percebeu isso. Josué faz 3 coisas principais. A primeira coisa que Josué faz: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Santificação, querido, só vem por arrependimento. Porque pecado todo mundo tem. Pecado todo mundo tem. Olha para mim, presta atenção. Pecado todo mundo tem. Como que eu me santifico? O que é se santificar? Se separar do pecado, deixar o pecado. E como é que eu me santifico? Arrependimento. Então, irmãos, está aqui, tudo é profético. Você está olhando lá o Josué, tem nada a ver com Josué, eu vou estudar Josué para poder ensinar na escola dominical. Não, irmãos, a figura de Josué é uma figura profética, a figura de Canaã é uma figura profética, a Bíblia é um livro profético. Josué está mostrando como se estabelece, como se entra em Canaã, como se vence um inimigo que não está nas nossas costas, está na nossa frente, e posicionado, e afrontando, esperando a gente para a guerra. Só que nós não vamos recuar como fizemos muitas vezes, nós vamos avante agora. Josué chega e fala assim: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A igreja em arrependimento. A igreja em arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha, uma igreja em arrependimento é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, sabe o que é? O segundo ponto é Devarim. O que Josué estava fazendo com todo o seu povo? Eles começaram a estudar, irmãos, Deuteronômio. Devarim, nós precisamos rever a lei, porque em muitos pontos dela nós falhamos. Nós temos que rever a lei. Ei, igreja, porque nós somos uma igreja fraca. Nós somos uma igreja fraca de Bíblia. O Cote diz que antes de um reavivamento, a igreja precisa de um reabibliamento. De uma igreja que não conhece a palavra, não conhece a escritura, uma igreja fraca. Então o que Josué está falando? Devarim, é tempo de Devarim, revisão. Peguemos as escrituras e vamos ver o que vivemos em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números. Vamos ver o que aconteceu conosco. Por quê? Porque em muitos pontos da lei erramos, falhamos, e por isso estamos aqui. É tempo de revisão. Vamos rever a lei. E a terceira coisa que Josué fez: reposicionou o povo. Atravessaram o Jordão e reposicionou o povo nas campinas do Jordão, antes de adentrar na terra, em posição estratégica. Sabia que já foi separado, cada tribo foi separado, junto com seus capitães e com os cabeças de tribo, em posições já estratégicas para tomarem a terra. Porque a muralha, Deus derrubaria, mas os outros povos seriam desapossados da terra na base da guerra. Então ele posicionou a igreja, posicionou Israel numa posição estratégica dentro das suas tribos, para que pudesse adentrar na terra. Isso fala de um reposicionamento. O que é que nós precisamos então? Nós precisamos arrependimento, nós precisamos revisar a palavra e precisamos de reposicionamento. Nós vamos ter que nos reposicionar, irmãos. Muita coisa que viemos fazendo até aqui vai ter que ser revista. Muita coisa que viemos fazendo até aqui vai ter que ser revista. A palavra do Senhor fala, abre aí comigo em Joel, livro profético. Joel capítulo 2, verso 17, diz assim. Joel 2,17, olha que lindo, queridos.
Joel capítulo 2, verso 17, diz assim: chorem sacerdotes e ministros do Senhor. Tem algum sacerdote aqui? Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem não é sacerdote aqui? Levanta a mão. Nós estamos com um problema, irmão. Quer ver? Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Quem não é sacerdote? Quem não é nada? Levanta a mão. Quem faz parte do reino de Deus aqui? Levanta a mão. Aí, irmãos. Você que faz parte do reino que é de Deus, entenda, você é sacerdote. Porque só sacerdotes, irmãos, compõem o reino do Messias. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino sacerdotal. Ele é um reino específico, feito por um tipo específico de gente, sacerdotes. Por quê? Porque sacerdote não é quem ministra no púlpito, sacerdote é quem tem altares de adoração. Sacerdote foi chamado para ter altares. Se você levanta altares ao Senhor, nas suas orações, nas suas súplicas, você é um sacerdote. Chorem sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Irmãos, olha que texto magnífico. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico. O que é o pórtico? O pórtico é a porta. E o altar. Entre o pórtico, a entrada, e o altar tem o que, irmãos? Tem isso aqui, ó. Tem a nave e tem essa parte aqui, ó. Sabe o que o Senhor está falando? Reposicionamento. Muitos líderes, muitos ministros do Senhor terão que perder o microfone, uma posição apenas, irmãos, de comunicação, para descer a esse lugar, para chorarem pelo seu povo. E está escrito aqui no texto: chorem sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Orem o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Você está entendendo isso? O que é isso? Reposicionar. Porque qual que é a posição geralmente do ministro? Em cima do altar. Um ministro está em cima do altar. E a Bíblia está dizendo: saiam do altar. Saiam de um lugar somente de liberação, para entrarem num lugar de arrependimento, de chorar pelo seu povo. Entre o pórtico, a entrada da igreja, e o púlpito, existe um lugar de lágrimas. Entre nesse lugar, a igreja brasileira, a orar pelo seu povo. Irmãos, Deus está reposicionando. É isso que eu quero falar nessa noite, sobre reposicionamento, uma nova posição. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 19:7 assim, ó: alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa a si mesmo já se ataviou. Quem que é essa esposa? Quantos são esposas aqui? Eita, mistério. Esposa é a igreja, diz assim: a sua esposa já se ataviou, pois foi-lhe dada a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Reposicionamento. O reposicionar da igreja, irmãos, não se trata de ir a culto, não se trata de 2 ou 3 ou 4 reuniões semanais, não se trata de ter uma denominação, não se trata de falar que é evangélico, não se trata de ir, disso, daquilo. Se trata, irmãos, de manifestar atos de justiça, de ser uma igreja que manifesta justiça, uma igreja que muda uma nação. E isso é reposicionamento. O que o Senhor está falando? Foi dado à igreja vestir-se já com as suas bodas, vestir-se para as bodas com uma roupa de linho fino. Só que essa roupa de linho fino que o Senhor quer ver a igreja vestida, não é aquele vestido mais lindo que você tem ali para o casamento. São atos de justiça. Uma igreja vestida de atos de justiça. Uma igreja em que os sacerdotes, os ministros estão saindo do altar e estão descendo para que possam chorar pelo seu povo. E Deus vai ouvir, a Bíblia fala.
Esse é o tempo, irmãos, de um reposicionamento. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Quando Daniel soube, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel estava, irmãos, entre a cruz e a espada, no capítulo 6. Havia sido liberado um decreto para que os adoradores de qualquer outro Deus que não fosse Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fosse morto. O decreto está assinado. O decreto está assinado. Querido, diga assim comigo: Daniel, profeta. Nós precisamos entender a Bíblia profeticamente, irmãos. Já existe um decreto assinado no Brasil, muitos decretos de opressão. Muitos decretos de opressão estão sendo assinados no Brasil, na calada da noite, na surdina, para que obriguem as nossas gerações, para que obriguem o nosso povo, para que obriguem a nossa casa a servir a Nabucodonosor, a servir a Babilônia. Ei, quantos estão aqui comigo? Se a gente for uma igreja apática, irmãos, nós vamos ser atropelados. Nós vamos ser atropelados pela mentira, atropelados pelo engano, atropelados pela cultura da Babilônia. Por isso que nós precisamos de lugares de treinamento, para que homens possam nos ativar no entendimento do que precisamos fazer. Já existem decretos assinados, e cada dia mais. E nós precisamos nos posicionar em relação a isso, não ficar como bichinhos acuados dentro das nossas igrejas. Nós vamos sair das igrejas. Nós vamos aonde for preciso, irmãos. E nós vamos estabelecer a vontade do Senhor nessa nação. Daniel, presta atenção nisso. Daniel soube do decreto que tinha sido publicado e foi para casa, para o seu quarto. O quarto era no andar de cima. No andar de cima tinha uma janela. A janela dava para Jerusalém. Vai vendo tanto de detalhe que tem aqui. E lá no quarto de cima, na janela que dava para Jerusalém, ali ele olhava para Jerusalém. E ali ele fazia 3 orações diárias. Era um homem de oração. E sabe o que eu vou dizer para você? Ele no quarto de cima, com o seu rosto na janela que dava para Jerusalém, fazendo 3 orações por dia. Sabe o que aconteceu? Ele foi salvo aqui. Sabe o que aconteceu? Ele foi liberto. Sabe o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu desfazer o decreto de Nabucodonosor. Mas eu vou te falar, irmão, vai custar. Vai custar. Vai custar posição. A igreja vai ter que sair daquele lugar de passividade, irmãos, que ouve os outros falando qualquer coisa e só abaixa a cabeça e fala: Jesus, tem misericórdia. Não, irmão. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que falar: eu penso diferente, eu sou servo de Jesus. Isso que você está falando é mentira e é afronta, e nós não aceitamos isso em nome do Senhor. Mas aí o Senhor está falando que a igreja vai ter que agora sair e botar a cara, e às vezes até é isso mesmo que você está entendendo. É o tempo, irmão, de homens com sangue na veia. É o tempo de uma igreja que se posiciona numa nação. Eu não estou induzindo ninguém, irmãos, a brigar, a discutir. Eu estou induzindo você a se posicionar. Se todos os pastores dessa nação têm padres fazendo isso, se levantarem, irem para as redes sociais, irem para os seus lugares de trabalho e falar: eu sou fulano de tal, conduzo o povo tal, estamos junto com a comunidade tal, e nós nos posicionamos. Aqui não. Se todo mundo, irmãos, resolver se posicionar,
logo, logo, irmãos, logo, logo, o Brasil vai tomar outro rumo. Agora olha, Daniel 6, nós acabamos de ler. Agora olha Daniel capítulo 9. Presta atenção, Daniel capítulo 9 diz assim. Daniel 9, verso 1. Dario, filho de Xerxes, já era outro rei. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino da Babilônia. Saiu Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia, ele caiu e agora a Babilônia está sendo tomada pelos Medos. E Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino da Babilônia. Verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por quê? Porque Jeremias havia falado sobre um cativeiro que viria, e Daniel entendeu, esse cativeiro que ele falou é o que eu vivo hoje. E Jeremias falou em 70 anos, está aí, está batendo nas portas, alguém precisa fazer alguma coisa, senão 70 vira 100, vira 150, vira 200, vira 500. Porque existe, irmãos, um tempo de cativeiro, mas existe um tempo de livramento, e o livramento só vem do cativeiro, quando um profeta entende o que a Escritura falou, e se posiciona, e atua como ela falou que se deve atuar. Ou nós temos profetas no Brasil, ou nós morreremos à míngua nesse país. Recarabastei Ramanai Stokerrai. A igreja profética brasileira precisa levantar os Daniéis dessa nação. Homens que entendem o que deve ser feito. Homens que ativem um povo, que ensinem um povo, que instruam um povo. E por isso que esse café, irmão, é uma base de ativação. Isso aqui não é culto, isso aqui é treinamento. É afiar as espadas. Afiar as espadas para a guerra. Olha que lindo. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, eu entendi. Eu compreendi. Entendeu que as escrituras, ele está lendo alguma coisa. A minha pergunta para você é: o que você entende quando você lê? O que você entende quando você lê? Tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu vou vencer, vou fazer, vou acontecer. Antes você tem que falar: vou converter. O que nós entendemos, igreja do Brasil, quando lemos as escrituras? Daniel falou: olha, espera aí. Daniel falou: olha, aqui está claro. Eu compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada por Jeremias. Ele era um profeta e estava lendo a palavra de um outro profeta, de Jeremias. Ele falou: Jeremias escreveu aqui de um cativeiro. O cativeiro é esse. E são 70 anos. Aí diz assim, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha o verso 3. Por isso, eu me voltei para o Senhor. Olha a diferença agora, irmãos. No capítulo 6, olha para mim. No capítulo 6 de Daniel. Fala que Daniel, ainda na época de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha um decreto contra ele. Ele era um profeta posicionado, e Deus deu para ele uma estratégia. Qual era a estratégia? Sobe na tua casa, você tem um quarto superior, abra uma janela para Jerusalém, olhe para Jerusalém e invoque o meu nome 3 vezes ao dia, e virá o livramento. Vou dizer, ele entendeu. Metanoia, mudança de mentalidade, entendeu? E se reposicionou para fazer aquilo que Deus mandou. Ok, passaram os tempos, passaram os anos. Nabucodonosor saiu, rei da Babilônia. Entrou Dario, rei dos Medos. E agora tomou, e tem toda uma problemática novamente. Sabe o que está acontecendo? Agora ele orando, ele fala assim: Deus, eu entendo a profecia de Jeremias, está escrito aqui, e que o Senhor aos 70 anos de cativeiro liberaria o teu povo. Falta um tempo ainda, mas é preciso fazer alguma coisa. Aí o Senhor dá a estratégia novamente, a estratégia está no 3. Por isso, eu me voltei para o Senhor.
Deus com orações, súplicas, jejum, pano de saco e coberto de cinzas. Mudou um pouco, não mudou, irmão? Diga assim comigo, acelerou. Diga assim comigo, dificultou. É isso mesmo, você foi chamado para a guerra e para pagar um preço. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o evangelho fácil, querido, para uma parcela da igreja brasileira, porque nem todos vão entender. Talvez tenha alguém aqui nessa noite dizendo: eu entrei num lugar de doido, me chamaram no lugar e esse homem é louco de pedra que está falando aí. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que não vai entender. Mas eu quero dizer, lugares de treinamento como esse estão sendo levantados no Brasil, para ativar um povo, para posicionar um povo. Aí o que Daniel tem que fazer agora? Por isso me voltei para o Senhor. Olha que interessante. No capítulo 6, ele se voltou para Jerusalém. No capítulo 10, ele se voltou para o Senhor. No capítulo 6, ele se voltou para Jerusalém. É claro que o Senhor devia estar para aquele lado também. Por isso que ele estava olhando para lá. Mas o Senhor falou: sai da janela agora. Não olhe mais para Jerusalém, olhe para mim. Então eu mudei o lado que eu vou olhar. 3 vezes eu faço oração novamente, Senhor. Sim, 3 vezes. Mas não somente oração. É preciso que também você jejue. É preciso que você também vista pano de saco. É preciso que você também coloque cinza sobre a cabeça. E é preciso que você suplique como nunca antes. Ah! É preciso. Por quê? Porque ele está entendendo o que escreveu o profeta Jeremias e está se posicionando para livrar um povo. E se você é daquela igreja que quer livrar só a sua família e os seus filhos, não serve para esse tempo. O Senhor está levantando uma igreja, irmãos, que ora por nações, que ora pelo Brasil, que ora por um povo, que ora por missões, que ora pelo desvendar de todo o reino, pelo estabelecer do reino do Senhor. A palavra para nós agora é a mesma palavra que o Senhor tinha dado para Moisés: suba e tome a terra, suba e tome a terra, suba e tome a terra. Nós vamos subir e vamos tomar a terra. Não vamos negociar mais. Nós vamos tomar a terra, porque a terra já foi nos dada por herança. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. A terra já foi nos dada por herança. Vamos subir e tomar a terra. Ninguém vai fazer bagunça aqui não, irmão. Não vai, mas não vai mesmo. Não vai fazer. E por isso que nós precisamos ativar pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Alguém precisava fazer alguma coisa, gente. Alguém precisava fazer alguma coisa. Olhe para mim, alguém precisava fazer alguma coisa. E Daniel começou a fazer. E Daniel se refere, Ronald, Daniel se refere, Patrícia, é uma geração profética. É uma geração profética da igreja, dentro de um cativeiro, entendendo o tempo de libertação. Daniel se refere a uma geração profética, dentro de um cativeiro, dentro de uma opressão, mas entendendo o tempo da libertação. Como que ele entendeu? Devarim, estudando as escrituras, revendo toda a lei. Devarim, voltemos à palavra, voltemos às escolas, voltemos à palavra. Como que ele entendeu? Estudando Jeremias. Depois de ter entendido o que eu faço agora, se posiciona, metanoia, mudança de mentalidade. O Devarim libera a minha mente para que eu possa me posicionar em um novo lugar no Senhor. E por causa de toda a ação dessa geração profética, sabe o que acontece? A posição de Daniel libera Esdras capítulo 1. Abra aí para você ver. Libera Esdras capítulo 1. O que aconteceu? Aconteceu que Dario, rei dos Medos, saiu. E entrou outro Ciro. E o Daniel está lá novamente. Todos os políticos do Brasil, aqueles que são chamados
Pelo nome do Senhor, deveriam estudar muito Daniel, porque Daniel foi um homem que se assentou na mesa de Nabucodonosor, mas nunca comeu da sua comida nem tomou do seu vinho. Glória a Deus. Daniel passou por 4 reinos, só que ele nunca foi influenciado, ele sempre influenciou. E se dissesse para ele, mas se você não fizer assim, vai para a cova dos leões, e ele dizia, estamos juntos, lá estaremos nós, porque se é para enfrentar leão, eu enfrento leão, mas não como da sua mesa não, amigão. Mas se não fizer assim, teus amigos vão para a fornalha, que eles vão, porque o Senhor estará com eles. Porque lugar, irmão, de profeta é fornalha, lugar de profeta é cova de leões. Lugar, irmãos, de homem que quer fazer diferença, irmãos, é se posicionando, dizendo, daqui eu não saio, só que é mentira, daqui é Jesus. Se Deus mandar eu ficar, eu fico, eu grito, eu falo. A posição do profeta Daniel libera. Esdras 1 diz assim, Esdras 1:1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, já mudou de novo o governante, rei da Pérsia. Dario era rei dos Medos, Ciro é rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. A posição de Daniel liberou Esdras capítulo 1. A posição de Daniel liberou o coração de Ciro, Raul. A posição de um profeta libera a mente e o coração de um governante. A posição de uma igreja vai mudar o governo do Brasil. A posição da igreja vai mudar o governo do Brasil. Sabe o que Daniel entendeu? Que o capítulo 6 de Daniel era uma forma de se movimentar, de entender e se posicionar. Mas o capítulo 10 de Daniel é uma nova forma de entender e se posicionar. Que aquilo que serviu no capítulo 6 não serve mais no capítulo 10. Que aquilo que serviu para Nabucodonosor não serve mais para o tempo de Dario. Passou-se o tempo e a igreja precisa se movimentar em entendimento e posicionamento. Muitos de nós, irmãos, estamos no mesmo entendimento e na mesma posição. Já tenho 20 anos de evangelho. E às vezes 20 anos não fazendo nada. Já tem 20 anos que eu batizei, 20 anos que batizou, não fez coisa nenhuma. Porque tem o mesmo entendimento e o mesmo posicionamento de 20 anos atrás? Não. Para Nabucodonosor foi de um jeito, para Dario foi de outro jeito, para Ciro é de outro jeito. É outro entendimento. É outro entendimento. Eu não posso ir para a guerra de hoje, irmãos, com a arma de ontem. Ei! Eu não posso ir para a guerra de hoje com o armamento de ontem. Eu preciso ouvir o que o Senhor está falando. Davi vai para a guerra. Vem os filisteus contra ele. Davi vai e bate um fio para o Senhor. E aí, meu Deus, como que eu faço? Deus falou, vai Davi, rebenta com eles. Nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Davi pega, monta o exército e vai. E luta, e luta, e luta, e luta, e luta, e luta, e vence. E volta cheio de glória. Conquista de vitória, porque Deus estava com ele. Passou uns dias, vem o mesmo povo. E vem os mensageiros e diz, os filisteus vêm contra ti. E Davi falou, vamos embora de novo. Aí quando eles estão indo, Davi, opa, peraí, deixa eu perguntar para o Senhor. E ele perguntou, Senhor, vamos novamente para a guerra? E o Senhor falou, não vá, de jeito nenhum. Eles tomaram reforços. Eles engrossaram suas fileiras, pediram ajuda para os reinos cananeus. Se você for, vai tomar ferro. Pensa se ele tivesse ido, irmão. Sabe por que nós estamos entrando pelo cano? Porque nós vencemos ontem de um jeito e queremos vencer a luta de hoje
com a revelação de ontem. Mas Deus me falou quando? Já tem 10 anos atrás. Talvez Deus esteja falando outra coisa hoje. Deus falou quando? Ano passado Deus falou, ano passado. Vai ouvir Deus, irmãos. Às vezes Deus está falando outra coisa hoje. Aí Deus falou assim para Davi: filhão, seguinte, rodeia por detrás das amoreiras. Você vai se estabelecer numa posição estratégica por trás deles. Entre no meio das amoreiras, esconda todo o teu exército lá. Eu vou estar lá junto com vocês. Fiquem quietinhos. Quando ouvirem no meio das amoreiras um estrondo, sou eu saindo adiante de vós. Podem me seguir e a vitória estará garantida, diz o Senhor. Eu preciso ouvir o que Deus está dizendo. Deus deu toda a estratégia, Deus deu todo o jeito. E é isso que eu estou pregando para você nessa noite, irmãos. Mudança de mentalidade, de posição, através dos tempos, através dos anos. O que você está fazendo? Desde quando? O posicionamento então de Daniel no capítulo 10 abriu um portal para Esdras 1, que é o reinado de Ciro agora. Sabe o que Ciro está fazendo? Ciro, irmãos, um rei pagão. Ele não era convertido ao Senhor. Ele não tinha Yahvé, o Deus de Israel, como Deus dele. Ele era um Deus pagão. Ele era o rei da Síria. Ele era um ímpio. E sabe o que ele fez? Ele pegou o povo, com a ajuda de Daniel ali, que o posicionamento de Daniel tocava o governo de um reino. Nós estamos falando, peraí, balança o seu irmão aí e diga assim: nós estamos falando de um homem só. Nós estamos falando de um homem só. Pensa esse tanto de gente aqui, irmão. Começar a orar, interceder e profetizar sobre Uberlândia, Araguari, as cidades que estão aí. O que vai acontecer com esses governos? Não, o Deus de ontem, irmãos, Ele está propício da mesma forma ainda hoje. A posição de Daniel no capítulo 6, no capítulo 10, abriu o portal de Esdras 1. Disse alguma coisa? É capítulo 9? É, capítulo 9. O que eu falei? É por isso que eu amo minha esposa, irmãos. É capítulo 9, capítulo 6 e capítulo 9. Vamos lá, Esdras 1 diz assim, verso 3. Olha o que ele continuou dizendo: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele. Olha só, olha aí, vejam que os governantes ímpios, olha o que eles vão dizer: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Jerusalém, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Verso 4: que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que estiver vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. O rei, irmãos, está patrocinando a igreja. Um governo ímpio. Não estamos falando de governante crente, não. Um governo ímpio está patrocinando a igreja por causa da posição de um homem. Irmãos, esse tipo de mensagem é um tapa na cara que arde assim, na minha. E o Senhor me fala: sua cidade só está assim por causa de você? Sua nação está assim por causa da igreja? Porque vocês são os líderes dessa igreja. O que eles ensinam para ele? Levante sua mão, receba a sua bênção, a chave da graça, e vá embora com a sua vitória. Ensine a sua igreja a chorar.
Ensine a sua igreja a se arrepender. Ensina a sua igreja a pregar o evangelho. Ensina a sua igreja a se posicionar de uma forma verdadeira, nua, crua, radical. Olha aqui, o rei pagão falando para ele: eu vou patrocinar toda a construção da igreja. Verso 5 diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Isso aqui também é muito importante. Vou ler de novo o verso 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. Olha para mim. Olha para mim. Existiam nessa época mais ou menos mais de 1 milhão de hebreus na Babilônia. Na Babilônia, que foi governada por Nabucodonosor, governada por Belsazar, governada por Dario, está sendo governada agora por Ciro. Mais de 1 milhão de hebreus. Por quê? Porque ficaram um remanescente dos judeus lá no reino de Judá, em Jerusalém. Mas tinham aproximadamente 1 milhão de hebreus na Babilônia. Sabe quantos mais ou menos voltaram para reconstruir? Aproximadamente cerca de 50 mil. Para 1 milhão, diga assim, uma grande minoria. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, todos aqueles cujo coração Deus despertou. Por isso, não queira que todo mundo entenda o que você está entendendo. Por isso, não queira que todo mundo se posicione como você irá se posicionar a partir de hoje. Por isso, você que é posicionado, deixem que te chamam de extremista, maluco. Deixe que te chamem, sabe, de doido, de radical. É isso mesmo que somos. Para isso vivemos, para isso nascemos. Isso nos impulsiona e com isso venceremos. Somente aqueles cuja eu despertar o coração. E 50 homens saíram. E eles caminharam até chegar em Judá, em Jerusalém, para reconstruir. Está entendendo isso? Sabe por quê? Irmão, eu estou caminhando para o fim, olha aqui. Vocês não acreditam mais em mim? Sabe por que precisava de muito entendimento, irmãos? Porque deixaram a Babilônia. Olha aqui, eu preciso da sua atenção agora. Agora começou a cereja do bolo. Quem está aqui até agora já está comendo a cereja do bolo a partir de agora. Porque, irmãos, para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém ia envolver renúncia. Era muito mais fácil para muitos do povo permanecer na Babilônia, porque na Babilônia eles continuavam sendo hebreus. Na Babilônia eles continuavam com sua fé. Na Babilônia eles continuavam dizendo que eram servos de Yahvé, o grande Deus, que eram filhos de Abraão. Na Babilônia eles continuam dizendo, nós servimos a Deus. É uma falsa liberdade babilônica. É o que a igreja brasileira vive. Porque um povo na Babilônia lutava pelas suas próprias coisas, pelas suas próprias causas, pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios bens e suas próprias ideias. Assim eram os hebreus da Babilônia. Os hebreus na Babilônia podiam construir uma casa, construir a sua vida da forma como eles queriam, pensavam,
planejavam. Só que aqueles que foram ativados por Deus, que precisariam voltar para Jerusalém. Jerusalém fala do lugar da nossa origem. Jerusalém fala do lugar do nosso propósito. Aqueles que foram chamados por Deus para voltar para casa. Aqueles que foram chamados, convocados, convidados, ativados no coração a voltar para casa, precisariam entender que essa volta para casa, eles iriam se envolver com a edificação de um templo que já tem o projeto próprio, que já tem medidas específicas, que já tem a ordem de como funciona. Ou seja, não é mais da forma como queres, mas é como estabeleceu o Senhor. É como estabeleceu o Senhor. Isso nem todo mundo quer. Para muita gente é melhor ser hebreu na Babilônia. Por isso, irmãos, que nós temos muitos homens hebreus. Hebreus tem conexão com a igreja, ou seja, hebreus com a mente babilônica. Não entendem nada da questão do reino, da questão política, da cosmovisão de reino. Não entendem que nossa guerra é muito além de defender o A, o B ou o C, o partido tal, a política tal. A guerra, irmãos, é em relação a princípios sagrados. É em relação à nossa fé que nós estamos lutando. Não é para defender o partido A, B ou C. Por isso que é difícil, porque a guerra hoje é ideológica. Precisamos vencer a mente, e não é fácil. Então aqueles homens que estão voltando agora, aproximadamente 50 mil, para 1 milhão, minoria, estão voltando. Mas quando eles estão voltando com esse entendimento, que a partir de agora existe uma reconstrução, existe um projeto, e o projeto já está traçado. E o que nós vamos fazer lá em Jerusalém? Em Jerusalém não se faz absolutamente nada que Deus não mandou fazer. Em Jerusalém não tem espaço para nada que não foi Deus que disse. Em Jerusalém se volta para se estabelecer medidas específicas. O prum está batendo lá. As medidas, o projeto, a lei, está tudo pronto do que se deve ser feito. Então é melhor, o pensamento de alguns é melhor ser hebreu na Babilônia. E lá eu faço o que eu quero, e eu trabalho para mim mesmo. Ainda digo, Deus que me ajude. Eu vou orar que Deus vai fazer. Porque hebreu em Jerusalém, que é o lugar do seu propósito, perdeste sua vida, cara. E aquele que perder a sua vida por mim, então a encontrará. A encontrará. A encontrará. Aleluia, Jesus, adoramos o teu nome. Esdras 3 diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. Olha isso aqui. Aqui está falando de Esdras capítulo 3. O povo já tinha chegado, os remanescentes voltaram. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. E o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Vou ler de novo para você. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. E o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. 50 mil se tornaram um só homem em Jerusalém. Aqui se fala de um único coração, uma única mente, um único suspiro, um único povo, uma única verdade, uma única lei. Isso é unidade. Isso é aliança.
Isso é caminhar junto. Olhem para 50 mil e vejam apenas um homem. É tempo do Brasil se reunir como se fossem um único homem. A igreja precisa se unir como se fosse uma única igreja. E aí Ciro, o rei da Pérsia, sentado no trono lá de Brasília, ele vai dizer: Deus é que governa essa nação. Ainda vai dizer: peguem o ouro, a prata, os recursos do Brasil e coloquem na igreja, porque essa nação precisa da igreja. Precisa da igreja. Essa nação precisa da igreja. Se a igreja, irmão, se mobilizar como se fosse uma única igreja, uma única voz, pensando, se posicionando acerca das mesmas coisas. Se é contra a Globo, é contra a Globo. Se é contra Homo, é contra Homo. Se é contra a política, o fulano, o partido, a gente se posiciona e toda a igreja fosse um único homem. Qualquer governante, qualquer sírio, qualquer Dario, qualquer demônio que possa se assentar no governo do Brasil vai olhar e vai dizer assim: sirvam a igreja. São eles que governam essa nação. Por isso esse é o tempo, irmãos, de posicionamento, de cobrar as escolas, de cobrar os professores, de cobrar os governantes. Você que tem acesso aos vereadores, cobrem os vereadores que você colocou no poder. Cobrem, se posicionem, coloquem as coisas para funcionar, se mobilizem, para que também dê condições daqueles que estão legislando, façam alguma coisa, porque tem o seu apoio aqui embaixo. Todos se uniram como se fosse um só homem. Então Jesua, filho de Josadaque, e os seus colegas sacerdotes, Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Está aí, ó. Eles estão reconstruindo o templo. E eles voltaram ao culto novamente, conforme já estava estabelecido na lei. E eles estabeleceram novamente o sacrifício. Verso 11: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados o alicerce do templo novo, do templo do Senhor. Está vendo, irmãos, o desejo do coração das pessoas em edificar coisas para Deus, em edificar a casa de Deus, o amor que se tem em se envolver naquilo que o Senhor está levantando. Verso 12: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, olhem só, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Olha só, choro, pranto e alegria. Choro e riso, juntos. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Sabe o que está acontecendo? Aqui estão voltando sacerdotes, homens, que quando saíram, eles viram o antigo templo. Eles viram o antigo templo. Esse antigo templo, irmão, foi o templo construído por quem? O antigo templo por Salomão. Pensa no templo. E alguns sacerdotes viram aquele templo. E quando eles voltaram do cativeiro, agora não tinha mais nada, só ruínas. Então nós precisamos agora edificar um novo templo. E edificaram, e começaram a edificar. Mas quando lançaram os fundamentos do templo, eles choraram. Olha aqui, igreja, olha a responsabilidade. Eles choraram. Os sacerdotes, os anciãos choraram. E os mais novos, esses mais novos falam de uma geração que nasceu na Babilônia.
e que não conheciam o antigo templo, eles sorriam. Por que as crianças choram? Por que as crianças sorriam e os velhos estão chorando? As crianças estão sorrindo porque agora, pela primeira vez, elas começam a ver um avivamento que os seus pais os contaram. As crianças, os adolescentes, os jovens, nossos filhos são essa geração. Uma geração de cativeiro, que ouvem nós falarmos de um templo, de um avivamento, de uma glória que eles não conhecem. De uma glória que eles não conhecem. Nossos filhos estão sendo, dentro das casas, preparados, treinados, e estão aprendendo sobre uma glória que eles não conhecem. Mas haverão os dias dos fundamentos do templo serem restabelecidos, e eles verem a glória do Deus Altíssimo sobre esta nação. Sobre o Brasil haverá a glória e o poder do Senhor como nunca antes se viu. Eu não tenho medo de dizer: o Brasil é o maior avivamento da terra. Não há nação nessa terra mais forte do que esse país. Não é igreja, irmãos. Nós já fomos a muitos lugares, a muitos países, a muitas nações. Não há igreja como a igreja brasileira. O avivamento dos últimos dias, eu não tenho medo de dizer, o avivamento dos últimos dias que tocará o mundo para que o evangelho do reino seja pregado, a raiz dele é o Brasil, é o Brasil. É o Brasil. É daqui que vai sair tudo que Deus vai fazer. Quem viver, verá. É daqui que vai sair tudo que Deus tem que fazer. Os jovens agora estão, rindo, estão felizes porque o templo começou a ser construído. E eles começam a ver agora sendo restabelecido o culto a Deus. Os altares ao Deus Altíssimo sendo restabelecido. Sabe o que Ciro, rei da Pérsia, fez? Tirou até os cálices, os utensílios do templo que Nabucodonosor havia roubado de Judá quando destruiu o templo, e devolveu aos judeus. Levem os utensílios do templo, levem ouro, levem prata, levem madeira, e refaçam o templo de adoração ao seu Deus. E quando eles estão agora tudo certo, tudo acontecendo, as crianças estão pulando, dizendo: uau! Aquilo que nossos avós nos disseram, nossos pais nos contaram, nós estamos vendo, é o avivamento. E os anciãos estão chorando, sabe por quê? Porque eles estão vendo pelos fundamentos, não está pronto o templo, mas pelos fundamentos, que aquele templo, ele não é grande, suntuoso, poderoso, como era o templo feito por Salomão. Os anciãos estão chorando, dizendo: o templo vai subir, glória a Deus por isso. Nós viemos, atravessamos todos esses quilômetros, chegamos aqui, mas olhe, nós conseguimos ver a planta. Pela base, pelo alicerce, nós conseguimos ver a planta que vai ser erguida. Esse templo não vai ser nem a metade do templo que Salomão edificou. Então Ageu levanta, estende o dedo e diz: mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Alegrem-se, porque a glória preparada para o mover dos últimos dias será maior do que qualquer coisa no mundo já viu. E é nosso, esse mover é nosso. Esse mover é nosso. É da igreja brasileira. Esse mover é nosso. Mas para isso, cutuca seu irmão que está aí do lado e fala: cara, você tem que reposicionar. Fala para ele assim: larga de ser xarope. Fala. Larga de ser xarope. Larga de ser preguiçoso. Fala. Você que quer um cultinho só de 40 minutos, fala para ele: converte, irmão. Fala. Eita Deus!
Fala, nós estamos em treinamento. É intensivo. É intensivo para a guerra. Sabe o que é posicionamento? Ó, eu dei a primeira cereja, agora eu vou dar a segunda e a gente vai orar. A segunda cereja, irmãos, fala de reposicionamento. A primeira já falou porque é preciso sair de Babilônia e voltar a Jerusalém. É preciso sair de Babilônia e voltar a Jerusalém. Só que sair de Babilônia e voltar a Jerusalém não fala só de uma mudança geográfica, fala de uma mudança de mentalidade. Entender que para ir para Jerusalém, em Jerusalém o Senhor já tem todo o seu funcionamento estabelecido. Você entra só para cumprir. Você entra só para obedecer. Você entra só para se encaixar naquilo que Ele criou. A sua criação não funciona aqui. Por isso que para muita gente é melhor ser crente da Babilônia, ser hebreu na Babilônia. Agora, pense comigo. Nós precisamos entender o tempo das coisas acontecerem. Deixa eu ir lá no Novo Testamento um pouquinho, para você não falar que eu gosto demais da Antiga Aliança. Quando João Batista se manifestou, ele chegou quando Jesus, o Yeshua, estava passando no Jordão. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali batizando, irmãos, aquele tanto de gente. O discurso dele era: arrependei-vos, raça de víboras, e crede no Evangelho. O que é víbora, irmão? Cobra. E venenosa. Oh, suas cobras. Ele dizia: arrependei-vos, suas víboras. Esse era o discurso de João. Aí por isso, irmão, que a igreja está desse jeito hoje, porque a igreja de João bombava no deserto. Era o pior bairro da cidade e o discurso era o mais duro, só que a igreja era cheia. Era o mais longe. Agora a pessoa fala assim: ah, não vou lá naquela igreja não, é muito longe. Irmãos, se é atrás de alimento que você está, vá, irmãos, até o infinito. Pague o preço que for preciso. A igreja do João Batista era no bairro mais longe, no bairro mais difícil de chegar. A igreja no deserto, pensa o calor. E a palavra era mais dura da cidade, mas a igreja era mais cheia. E todo mundo cruzava o deserto inteiro de camelo a pé para chegar lá na igreja do João Batista e pegar o culto. E o culto dele dizia: suas cobras, converte, se arrependa dos seus pecados. Quem que ensinou para vocês a fugir da ira vindoura, da ira que está vindo contra a igreja, contra o povo? Ele falava isso: arrependei-vos. Aí ele dizia: vibra, raças de vibra, blum blum. Um dia ele olhou para Jesus e falou: arrepende. Aí ele falou: uau. Quando ele olhou para Jesus e falaram para ele: que cobra é essa? Ele falou: não, essa não é cobra, é o cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele começou a se estremecer e falou: meu Senhor, não sou digno nem de desatar, de tirar a sandália dos teus pés, e tu vem a mim. Eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. E Jesus deu aquele sorriso de Jesus, tocou-lhe e falou: faça, João, faça, para que se cumpra toda a justiça, para que a palavra se cumpra. Então o seu primo pegou ele e o batizou no Jordão, e naquele dia os céus se abriram. Algo que todo mundo viu, o Espírito Santo descendo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Olha só que interessante. Passando alguns dias, João era um profeta, e João Batista, ele era o cara, o profeta, ele era, pensa num sangue quente. Só que por que precisamos reposicionar, irmãos? Porque antes de reposicionar precisamos metanoia, mudança de mente. João, no meu entendimento, não entendeu a movimentação do seu tempo. Porque quando ele viu Jesus, ele falou: pronto, Jesus veio e vai estabelecer o reino.
Jesus veio e vai estabelecer o reino. E no estabelecer do reino, para João, no entendimento de João estava, ele vai tomar aqui Jerusalém do governo dos romanos. Por quê? Porque todo o povo judeu, o povo hebreu, estava sendo oprimido pelos romanos. E quando falou, o Messias está aqui, ele é rei de reis, é senhor dos senhores, é o Messias, o escolhido, agora ele vem e salva a gente dessa luta toda. Mas Jesus não veio para isso, seu reino não é desse mundo. Seu reino não é desse mundo. Aí o que João Batista vai fazer? João Batista corre lá e começa a confrontar o rei, começa a confrontar Herodes. Herodes, adúltero! Herodes, adúltero! Ele vai lá para uma praça, sobe num banco, começa a gritar, Herodes, adúltero! A mulher que está contigo não é tua mulher, ela é esposa do teu irmão, larga essa mulher. Herodes, adúltero! Sabe o que acontece, irmãos? Ele é preso e colocado numa masmorra. Quando ele está numa masmorra preso, ele entra em crise e começa a pensar, o que Jesus vai fazer agora para me tirar daqui? Você já pensou nisso? Pega lá, pega a cereja. O que Jesus vai fazer para me tirar daqui? E aí ele passa um dia na prisão, e passa 2, e passa 3, e passa 4, e passa 5. E ele está lá na prisão. E ele está esperando que dia que Jesus vem me visitar. Que dia que ele vem? Mas não vem. Que dia que ele vem? Mas não vem. E passa um mês. Que dia que ele vem? Mas não vem. Porque Jesus, além de me fazer uma visita, afinal de contas eu estou aqui trabalhando em nome dele. Estou preso por causa dele. Ele não vem me visitar. Ele não vem me visitar. E quando ele vier, ele podia me tirar daqui, né? Já que ele é Deus, ele dá um jeito. Faz alguma coisa e cai os guardas, abre as correntes. Ele mata o rei, ele faz alguma coisa e me tira daqui. Mas Jesus, irmão, não ia lá. O que Jesus estava fazendo? Pregando a boa nova aos pobres. Sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus veio e ele estava manifestando o reino, porque era um reino invisível, que todos falavam do Messias, agora o reino invisível se tornou visível. O Messias está na terra. Então, aquilo que é invisível e se torna visível, quer dizer que está sendo manifesto, ele está aparecendo. E ele está ali manifestando o seu reino, aparecendo e pregando as boas novas aos pobres, aos quebrantados de espírito, curando. Só que este João já está lá confrontando governos. Só que quando eu ouço o que Deus está falando, eu entro no que Ele está fazendo. Quando eu não ouço o que Deus está falando, eu fico fora do que Ele está fazendo. Agora Jesus está se envolvendo com uma coisa específica e João está envolvendo com outra coisa. Porque não era o tempo de confrontar governos. Era o tempo de manifestar de um reino invisível que se tornou visível, no qual ele está dizendo, a minha função, João, não é confrontar governos, não é tomar terra, mudar governos da terra. Isso, a igreja estabelecida fará depois. E agora porque ele está lá e Jesus não vai lá, você já viu? Você já se encontrou preso por fazer alguma coisa que Jesus não mandou você fazer. E de repente você se viu preso por uma situação e você fala, Jesus não vem me tirar daqui? Já passou por isso? Você se encontra aprisionado por uma situação que Deus, sabe, Jesus não falou para você fazer nada daquilo, mas você fez. Aí você está preso numa situação, está refém de uma situação, e você fala, mas Jesus não vem. E Jesus fala, não. E Jesus está fazendo o quê? Jesus está curando, e um monte de gente vem falar para ele, e João está lá preso, e Jesus falou, beleza. E ele continua curando, e continua fazendo, e João está lá preso. Aí o João chega
chama 2 dos seus discípulos que vão lá visitar ele. João vem do fundo do cárcere, na expectativa, na esperança de ser Jesus. Quando olha, não é Jesus. E ele chega e fala assim: olha, está aí na sua Bíblia? Está aí na sua Bíblia em Mateus 11:2. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Ele entrou em crise, irmão. O homem que falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em crise. Está entendendo? Ele está em crise, a ponto de pensar: será que aquele era Jesus mesmo? Ele viu o céu abrir. Será que aquele é Jesus mesmo? Ou será que nós precisamos esperar outro? Porque o homem não vem me visitar, não vem me salvar. Diga assim comigo: ele se escandalizou com Jesus. Eu estou terminando e eu preciso aplicar isso aqui para que você entenda. Talvez essa seja a situação da sua vida. Se escandalizou com Jesus. Se não nesse momento, num tempo, num momento, você falou: mas não acredito. A gente se escandaliza com um pastor que não fez aquilo que nós pensávamos que ele ia fazer, sendo que ele nunca disse que ia fazer. Nós nos escandalizamos com o pastor, com aquele que nos guia, porque nós esperávamos alguma coisa que nunca foi prometido que seria feito. Nós nos escandalizamos com pessoas porque achávamos que aquela pessoa iria nos dar alguma coisa que não está na função dela, irmãos, nem na ordenança que está sobre ela fazer. Jesus, olha para mim, Jesus tem negócio com o reino. Ou eu entro naquilo que Deus está fazendo, eu fico fora daquilo que Deus está fazendo. Deus não vem se envolver com as minhas coisas, sou eu que me envolvo com as coisas dele. Sempre que eu criar um reino particular, o meu próprio reino, e fizer alguma coisa, eu vou ter que sair dele sozinho. Sempre que eu criar o meu próprio reino, a minha própria estrutura, e aquilo desabar em cima da minha cabeça, agora eu tenho que sair dali sozinho. O máximo que acontece é eu buscar forças no Senhor, e eu encontro, porque fortaleza, mas Ele não vai vir te tirar dali, porque você entrou num lugar sozinho. Agora você sozinho sai daí. E João Batista está lá, e diz assim, ó, envia os discípulos até lá. Verso 4 diz assim, verso 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os discípulos foram até Jesus. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. O que Jesus está descrevendo aqui? Essa é a minha função para agora. Eu não vou confrontar Herodes, porque eu não vim para isso. O meu papel na terra não é confrontar política, esse vai ser o seu depois. O meu papel agora não é confrontar poderes da terra. O meu poder agora é manifestar o meu reino aos homens. E tudo que eu estou fazendo aqui é aquilo que meu pai me mandou fazer. Eu não estou perdendo foco, me envolvendo com outras coisas, porque isso é o que eu tenho para fazer. E olha o verso 6. O 5 diz assim, olha... O 4 fala, Jesus respondeu: voltem, anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Aí o 5 diz tudo o que ele estava fazendo. E o verso 6 diz assim, o que ele tinha que dizer mais? E diga também a João: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus falou: voltem e diga a João, bem-aventurado, feliz é o homem que não se escandaliza por minha causa. O que Jesus está falando? João se escandalizou porque ele entrou numa cilada, porque ele criou o seu próprio entendimento e a sua própria posição, e agora ele está refém disso tudo e espera que eu vá resolver a situação dele, quando ele tinha que estar envolvido com a minha situação.
E depois ele chega para o povo, porque ele falou isso na frente de todo mundo, irmão, todo mundo ouviu. E depois ele começa a testemunho de João. Ele falou para os discípulos de João a respeito, algo duro para João, mas falou para o povo algo bênção de João. Ele vai falar nessa situação, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas ele se moveu fora do entendimento e fora da sua posição. E por causa disso está em prisão. Sabe por que muitos de nós estamos em prisão? Porque nos movemos fora do entendimento e fora da nossa posição. Fomos parar em prisões e desesperados queremos, Jesus vem e faz alguma coisa. Ou será que o Senhor não é Jesus? Porque queremos que Deus se envolva com as nossas coisas, enquanto que nós é que temos que nos envolver com as coisas dele. Reposicionamento. Para terminar, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 13, fala... Lucas 24, 13. Aumenta esse teclado para mim. Feche seus olhos, irmãos. Deixa Deus ministrar você nesse final. Espírito Santo, toca-nos nessa noite, Deus. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei, Deus? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, esse texto aqui fecha todo o entendimento daquilo que estamos falando. Povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros eles andaram. Eles estavam saindo, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ah, Deus! Ele respondeu: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha o verso 21, e nós esperávamos que ele, que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu.
Sabe qual que é o problema, irmãos? Esperar de Jesus o que Ele nunca disse que ia fazer. Esperar de Jesus o que Ele não prometeu. Por isso, no meio da igreja, dos líderes, dos pastores, dos sacerdotes, dos jovens, está cheio de gente ferida, machucada, decepcionada com o pastor, com a igreja, com o próprio Jesus, porque esperavam de Jesus, ou ainda estão esperando o que Ele nunca prometeu que ia fazer. Está aqui, é como João, como eu falei para vocês, os discípulos de Emaús, porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha milhares de discípulos. Discípulos é um aluno, aquele que caminha junto. Muitos caminhavam com Jesus. E eles falaram assim: olha, nós esperávamos, eu esperava que Ele ia ser o cara que ia levantar e ia nos livrar, o nosso povo, os hebreus, da mão de Roma. Só que tudo aquilo, ele era um profeta. Jesus era um profeta. Pensa num homem que falava, tinha poder e tinha uma multidão que o seguia. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Você já pensou nisso? Irmãos, no meio dos hebreus, os hebreus estavam acuados e Roma era forte. Quando chega Jesus caminhando no meio do povo, irmão, Jesus, ele recrutava uma multidão de povos, de gente. E eles falaram: pronto, Jesus veio, está promovendo o reino de Deus, e Ele é o cara com a palavra forte, um líder de excelência, arrasta esse tanto de gente, está pronto, nós vamos montar um grande exército, vamos sair desse jugo romano. Só que Jesus está lá, curando, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos e pregando o reino. E não está mexendo com nenhuma política, com nenhum governante. E depois ainda foi crucificado e morto. Esses dois homens, eles estão acabados, irmão. Pensa num homem que servia a Deus, 2 discípulos descendo e falaram: esse negócio é perda de tempo. Esse negócio de mexer com café de aliança, esse negócio de ficar aí até tarde dentro de igreja, esse povo que grita, que canta, que pula, não sei não, hein? Você não viu Jesus, o tanto que ia fazer, que ia acontecer? Agora o cara morreu. E Jesus para do lado deles e fala assim: o que vocês estão murmurando aí? Jesus fala para ele: o que vocês estão tanto reclama? Jesus apareceu do lado deles, botou a mão assim, ó. Eles andaram 11 quilômetros, irmãos, pensa. E Jesus falou: o que está pegando? O que está acontecendo com vocês? E eles falaram assim: olha, você é doido, cara. Eles falaram para Jesus assim: você é o único homem de toda essa região que não sabe das últimas. Aí Jesus falou: que última? Jesus, o profeta, tal, tá, e daí? Ele foi crucificado. E Jesus falou, igual diz minha filha Helena, Jesus falou: essa que é a última? Sabe por quê, irmãos? A decepção não te deixa ver o que Deus está fazendo. A decepção encobre os teus olhos ao mover real de Deus na sua vida. Essa não era a última era que Ele havia ressuscitado e estava junto deles, caminhando do lado deles, e eles não entendendo. Você não sabe da última. Jesus pensou a última. Qual que é a última? E eles falaram: Jesus foi crucificado. E Jesus falou: mané. Jesus estava pensando: vocês é que não sabem da última. Mas aí sabe o que Jesus começou a fazer? Botou a mão no ombro deles e falou assim: vocês são fracos de entendimento. Olha aí, irmãos, depois na Bíblia que Jesus falou: vocês são fracos de entendimento, precisam de uma metanoia, mudança de mente. Vocês nunca aprenderam que o Filho de Deus, o Messias, teria que passar por tudo isso? Vocês nunca entenderam que Ele teria que morrer, ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria? Vocês nunca entenderam que o reino dele não é dessa terra? E Ele começou a falar e a falar e a falar para aqueles homens. E Jesus foi falando, e algo foi sendo gerado no espírito deles. Quando chegou em Emaús, olha só, escuta uma coisa: eles estavam descendo para Emaús enquanto tinham que subir para Jerusalém. Olha aqui, pega a cereja. Aqui nós vamos orar.
A ordenança de Jesus estejam reunidos em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Aonde estava todo mundo que estava entendendo? Em Jerusalém. A frustração, irmãos, te tira do propósito. A frustração te tira do lugar que você precisa estar. Eles saíram de Jerusalém, estavam descendo para Emaús. Eles tinham que subir para Jerusalém, estavam descendo para Emaús. Jesus chega, conversa com eles. Quando chegou em Emaús, 11 quilômetros andando, pensa quantas horas durou isso. Jesus fala assim para eles: então beleza, estou indo. E eles falaram: não, vejo que tu és um profeta também. Cara, aquilo que tu veio falando conosco até aqui, entra, já está tarde. Dorme aqui, pousa aqui, vamos ceiar, vamos comer. Não vai agora não. E Jesus foi então e entrou junto com eles. E Jesus falou: então vamos ceiar. Aí quando Jesus pegou o pão e quando Jesus pegou o vinho, Jesus pegou, deu graças e o repartiu. Quando aqueles homens viram isso, aqueles homens, irmãos, olharam um para os outros e falaram: é Ele. Esse é Yeshua. Ninguém ora e apresenta o pão e o cálice como Ele. Ninguém tem o amor, a autoridade de repartir um pão como Ele reparte. Esse é o próprio Cristo. E depois que Ele fez isso, partiu, que eles caíram-lhe as escamas dos olhos, diz a Bíblia, e Ele sumiu. Eles começaram a chorar um com o outro e disseram assim, chorando, disseram assim: cara, não te ardia o coração quando Ele falava contigo? Eu penso um olhando para o outro desesperado, dizendo: não te ardia o coração? Nós estamos a 11 quilômetros caminhando ao lado do próprio Cristo. Talvez nem antes da sua morte nós tivemos tão próximo dele como tivemos agora, depois da sua ressurreição. Ele estava ao nosso lado e nós não o reconhecemos. Nós não conseguíamos o ver, porque os nossos olhos estão afogados nas nossas prisões. Nossas prisões que nós mesmos causamos. Nossos traumas, nossas dívidas, nossos medos nos fazem não enxergar a presença de Yeshua ao nosso lado. O que você quer dizer? Eu quero dizer, irmãos, que você pode ser abençoado como os discípulos de Emaús. Porque para João Batista, que foi um grande homem, Jesus falou: trabalhe na sua revelação e busque suportar esse tempo. Aos meninos de Emaús mais fracos, o Senhor falou: eu vou com vocês. Quando se assentaram à mesa, Jesus se assentou na mesa com eles, pastor Bruno, e quando ele pega e reparte o pão, cai as escamas dos olhos e vem aquele constranger no espírito. Não nos ardia o coração. E um diz para o outro: é claro, meu coração estava ardendo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos, para a gente orar agora? Que não adianta somente arder o coração, é preciso cair as escamas dos olhos. Tem muitos jovens queimando por Jesus, queimando e queima cada vez mais. Queima sem entendimento, queima sem posicionamento, queima sem autoridade, queima sem relevância, queima sem voz.
é só barulho, palha, e vai passar como todos os movimentos da terra passaram. Porque não adianta queimar de olhos vendados, não adianta queimar com olhos fechados. Quando já ardia-lhes o coração, quando Jesus vinha ministrando sobre eles, e quando Jesus então parte o pão, as escamas caem dos seus olhos, e eles têm a revelação de quem Ele é. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o tempo de... o que nós estamos falando aqui? Tema da mensagem? Devarim. Esse é o tempo de revisão. E revisão se faz na mesa. Revisão se faz na mesa, na comunhão. Vamos revisar a lei. Vamos expor as raízes, abrir os nossos corações, entender a palavra para que possamos mudar de vida. Porque na mesa as escamas caem dos nossos olhos. Sabe o que acontece? Quando eles começaram a chorar, um apegado com o outro assim, chorando, dizendo, cara, era ele estava aqui com a gente não estava vendo. Ele fez o nosso coração queimar e arder, mas agora caíram as escamas dos olhos. O que acontece? Eles estavam indo, descendo para Emaús. A palavra de Deus fala que eles dão meia volta, 11 quilômetros. Vamos voltar tudo de novo. Diga comigo. Metanoia. Reposicionamento. Não adianta, irmãos, agora só entender e permanecer no mesmo lugar. Depois que as escamas caíram dos meus olhos, eu entendi que eu estou fora do propósito. Eu preciso fazer o caminho de volta. E diz agora que eles saíram de Emaús e voltaram a Jerusalém para se ajuntar com os outros que lá estavam. Porque o primeiro processo é arder o meu coração, mas tem o segundo, as escamas têm que cair. E as escamas dos meus olhos caindo, ou seja, foram aberto o meu entendimento. Agora eu preciso me reposicionar. Eu preciso voltar ao lugar que Deus me estabeleceu. Isso é posição. E é isso que Deus tem requerido da gente, igreja. Foi assim que o Senhor fez com Zaqueu, quando o Senhor falou, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. E o milagre não aconteceu quando Zaqueu desceu da árvore. O milagre não aconteceu quando Jesus falou com ele. O milagre não aconteceu quando ele abrigou Jesus na sua casa. O milagre não aconteceu quando Jesus falou, está perdoado os seus pecados. Mas ele falou assim, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade do que tenho e restituir 4 vezes aquele que eu defraudei. E Jesus falou, uau! Jesus falou, hoje, agora, nesse momento, entrou salvação nesta casa. Ei! É o momento de se posicionar como igreja. Atitudes que respaldam um reino inabalável, um reino forte, um reino, irmãos, que não terá fim.